área e entrar depois no assunto. Obrigado, gente. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Vou agradecer o doutor Antônio, os demais membros aí do Conselho do Board aí da FENCOM, o pessoal que está nos dando apoio aí nessa apresentação, os demais participantes, médicos. E a gente vai conduzir essa apresentação. Eu acho que o doutor Antônio já apresentou bem aí a minha parte do currículo, o perfil. Sobre a empresa GRC1, depois a gente manda para vocês uma mensagem, um link, alguma coisa, para que vocês possam ver quais são as áreas que a gente atua, tá certo? Então, nesse exato momento, a gente vai começar aqui a apresentação. Eu vou estar compartilhando a tela. A gente procurou, nessa apresentação, fazer algo que não seja mais do mesmo, né, que a gente está vendo muito no mercado, que são os conceitos, né, da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Tem uma parte jurídica muito forte, né, nessa nova demanda, digamos assim, nessa nova regulação, na qual todo mundo aí já está, digamos assim, aderente, né? Aderente que eu falo assim, já está envolvido, digamos assim, desde que o governo sancionou agora em agosto, né? Então, dentro desse cenário todo... Oi? Uma pergunta aí já, se eu acho que a gente deixa as perguntas só para avisar, para a gente deixar a pergunta um pouquinho mais do meio para o final, ou no meio aí a gente para, só para o Tempone iniciar a apresentação e aí a gente coloca. Mas já perguntaram se a lei LGPD atinge da mesma forma pessoa física e pessoa jurídica. Aí no seu contexto você pode explicar. E aí eu vou parando à medida que... Tá, ok. Eu acho que é o seguinte, vamos esperar um pouquinho e aí quando chegar mais ou menos no meio da apresentação, a gente já começa a tirar essas dúvidas, pode ser? Pode sim. Ótimo, ótimo, vamos Okay. sim. Então, olha só, gente, o objetivo nosso é falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o cenário no qual a gente está envolvido hoje, né? E falar também sobre a cibersegurança. Como eu havia dito para vocês, é uma lei, então ela tem duas grandes vertentes. Uma vertente é a jurídica e a outra vertente é uma vertente ligada à segurança da informação e à cibersegurança. E justamente no cenário da saúde, né, o cenário que a gente, né, a maioria dos participantes hoje aí, o cenário da saúde, como que a gente está vivenciando hoje o início desses projetos, o que está por vir, como é que eu tenho que fazer para estar em adequação a essa nova lei, quais são os passos, né, a serem seguidos, o que está acontecendo no mercado, né? Eu sou médico, mas isso é uma novidade para mim, então a gente vai tentar aqui dar para vocês aqui, digamos assim, um norte, né? Pelo menos para que vocês entendam um pouco do cenário. Logicamente que os conceitos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai passar bem rapidinho, mas se alguém tiver dúvida, depois a gente, ao final da apresentação, a gente pode falar alguma coisa mais conceitual sobre a lei e tudo mais, tá? Vamos primeiro, então, conduzir dessa forma e tentar mostrar o mais rico aqui que a gente tem nesse conteúdo e depois a gente vai, digamos assim, tirando essas primeiras dúvidas e até reduzindo para quem realmente não conhece absolutamente nada da Lei Geral de Proteção de Dados, porque aí todo mundo fica, digamos assim, no mesmo nível, tá certo? Então, dentro dessa apresentação, desse webinar, a gente separou aqui, digamos assim, 4 grandes etapas, né? Uma, um contexto na saúde, então o nosso foco é falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e cibersegurança com foco na saúde, falar sobre o impacto que já está tendo na saúde, falar algumas dicas de adequação, e aí vai umas dicas bem importantes, não só para o hospital ou para a clínica, mas também para o profissional de saúde, e aí a gente vai falar também de segurança cibernética. Então, veja bem que a gente tentou dar um apanhado aí bem prático a respeito de todo o tema, fruto desse webinar aqui. Então, na saúde, primeiramente falando, né? E o único, talvez o único aqui conceito que tenha colocado, até para o pessoal entender um pouquinho, é sobre o que fala essa lei. Essa lei fala sobre o tratamento de dados pessoais. Que dados pessoais são esses? Dados pessoais de pessoas físicas. E como a área da saúde, ela lida intrinsecamente com pessoas, né? Pessoas físicas, principalmente em tratamento e tudo mais, então o nosso foco que ele passa a ter uma relevância
extremamente diferenciada de alguns outros segmentos. Por exemplo, tem indústria que tem que ter adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas por causa dos funcionários, né? O funcionário também é uma pessoa física que trabalha dentro da empresa, então a lei também é extensiva a esse profissional, a essa pessoa física dentro da empresa. E aí, no caso da área da saúde, a gente tem esse cenário, mas também tem o cenário dos pacientes, quer dizer, o negócio mesmo da área de saúde, né? Então, tratamento de dados pessoais é o que fala sobre a lei. E aí a gente vai ver o seguinte, gente, a lei não veio, não é para penalizar nem as empresas, nem as pessoas. A lei veio através de uma regulação. Então, o que se pretende com essa lei é aquele negócio, né? É a gente ter o caminho, ter a regulação, a fiscalização para que as empresas, né, e o consumidor ou a pessoa física tenha todas as suas tratativas de uma forma ética, idônea, e que as empresas também tenham zelo com essas informações, sejam elas em qualquer canal que for, seja eletrônico ou seja físico, ok? Então, qual que é o contexto hoje na área hospitalar? E aí, falando um pouquinho sobre a experiência da gente como consultor, né? O que a gente está vendo no mercado? Muita empresa que começou o projeto no ano passado, no ano retrasado, fez o que a gente chama aqui da fase 1, que é a fase de diagnóstico. É como se uma empresa de consultoria chegasse num hospital, por exemplo, tirasse uma foto desse hospital e falasse assim, olha, você trata informações pessoais da seguinte forma, a origem dela aqui, ela é armazenada nesse canal eletrônico ou nesse meio físico, ela é enviada para um parceiro, ela é enviada para uma outra área, e aí a gente faz o mapeamento dessas informações nessa fase de diagnóstico, depois faz toda uma parte de gestão de risco, de levantamento de lacunas, ou seja, de coisas, de controles que deveriam ter e que não têm, né? E depois acaba elaborando um plano de ação. Só que isso é um retrato. Então, muita empresa que começou, tirou esse retrato e esqueceu que depois do retrato vem toda uma demanda muito grande do trabalho, esses caras estão tendo que refazer a primeira fase. Por que eles estão tendo que refazer essa primeira fase? Porque aquele trabalho que foi feito há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, veja bem, se eu tenho um formulário, tá? E esse formulário, hoje ele pede nome, CPF e carteira de identidade do paciente, né? Ou, digamos assim, os filhos, alguma informação nesse sentido. Isso foi levantado há 1, 2 anos atrás. Se, depois de 3, 4 meses, esse formulário mudou, ou seja, ele passa a pedir agora opção sexual, filiação de sindicato e tudo mais, vocês há de concordar comigo que aquele levantamento, aquele mapeamento que foi feito no primeiro diagnóstico lá, ele já não coincide mais com a realidade da empresa. O processo de negócio da empresa muda. Então, esses hospitais, a gente está vendo uma grande... Não é só hospital não, tá, gente? No mercado como um todo, a gente está tendo uma grande demanda de empresas que estão tendo que refazer essa primeira fase. E aí, quando é refeita essa primeira fase, o que as empresas de consultoria, as próprias empresas já aprenderam? Olha, quando a gente começa essa primeira fase do diagnóstico, automaticamente a gente já tem que planejar como que a gente vai dar continuidade nesse ciclo, né? Nessas alterações que são feitas no dia a dia. Então, depois eu vou explicar para vocês como que a gente está trabalhando isso aí no mercado. Mas o fato é, a primeira fase é a fase do diagnóstico e depois vem uma segunda fase que é como se fosse um PDCA, que é manter isso tudo que foi levantado, essa gestão de risco, e implementar esses controles eletrônicos de segurança e tudo mais, e até controles de processo, implementar isso de forma contínua, para que a empresa não seja, por exemplo, suscetível, por exemplo, a um ataque cibernético, não seja suscetível, por exemplo, a chegar a ter uma auditoria de um órgão regulador, como a Agência Nacional de Proteção de Dados ou o Ministério Público, por exemplo, e atestar que aquele mapeamento que foi feito lá atrás, né, eles pegam lá, olha, foi feito isso, isso e isso, e aí eu estou atestando aqui agora que essas informações que foram levantadas já não são mais as mesmas da realidade que você está me passando.
Então, isso tudo hoje já está sendo feito por muitas empresas, inclusive de consultoria, e muitas empresas estão caminhando nesse sentido. Mas algumas que, infelizmente, já saíram lá atrás, acabaram tendo que refazer muito desse processo. E aí entra um outro item aqui que eu coloquei, que é a parte de conscientização. Então, a área hospitalar, ela lida, eu até assisti uma palestra interessante ontem também, e também falando sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados na área da saúde, né? O pessoal colocou o seguinte, falou assim, olha, gente, a percepção da necessidade que a área hospitalar já tem, a área hospitalar já trata muito de confidencialidade, né? A confidencialidade do paciente, não deixar escapar um laudo, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui nesse contexto que a gente está falando não só de confidencialidade, mas também de privacidade. E isso é uma coisa que eles já estão trabalhando, né? Muitas dessas empresas, tanto a nível de hospital, quanto a nível financeiro, indústria e tudo mais, estão trabalhando na parte de conscientização, porque o médico agora também, ele passa a ser, digamos assim, um proliferador da privacidade dentro do hospital. E o perfil do médico também tem que estar adequado ao que a empresa hoje precisa, que é tratar as informações dos pacientes e da equipe interna com privacidade. Então, essa parte de conscientização, muitos dos hospitais já têm isso num estágio relativamente adiantado. Tempone, mas a gente vê que tem muito hospital que nem sabe LGPD. Sim, realmente tem muito hospital também que nem sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, comparativamente falando, com clínicas e com consultórios, gente, realmente a diferença é muito grande, tá? E é nesse sentido que a gente está fazendo essa comparação e também com algumas outras empresas do mercado. Um outro detalhe é que a área hospitalar, ela sempre deu muita ênfase, não só ao processo hospitalar, atendimento a paciente, equipamentos hospitalares e tudo mais, e a TI, a tecnologia da informação, como a sustentação dos processos hospitalares, certo? Mas, em compensação, a cibersegurança, ou a segurança cibernética, que é um bracinho da segurança da informação, melhor, é um braço, né, forte da segurança da informação, ela, de certa forma, ela ficou mais de lado. Então, a grande maioria dos hospitais ainda tem uma maturidade baixa em cibersegurança. Tempone, o que é uma maturidade baixa em cibersegurança? A gente mede essas maturidades, digamos assim, em escalas, né? Então, de 1 a 5, sendo onde o 5, por exemplo, é o melhor dos cenários, a 3 é um estágio já mediano, mas muito bom de mercado, de 1 para baixo está muito ruim, de 2 para cima está relativamente no intuito de se dizer assim, ad hoc, né? Já está começando a funcionar, mas pontualmente. Então, a gente tem visto muito desse cenário no mercado e, geralmente, uma das coisas que a gente tem cobrado muito das empresas é a elaboração de uma avaliação de risco, para entender direitinho aonde que está doendo muito na parte de cibersegurança, por exemplo. Então, os hospitais já têm pedido muito dessas avaliações de risco, que eles entendem que eles precisam enxergar melhor essa dinâmica dentro da estrutura hospitalar, porque eles não tinham nenhum tipo de contato com o mundo cibernético, com as ameaças cibernéticas. O que eles tinham era, por exemplo, prontuário eletrônico, era mais ligado à tecnologia da informação e não ligado à segurança cibernética. Então, nesse contexto, a parte hospitalar está nesse cenário no mercado, pelo que a gente tem visto, tá? O desafio, né, que o pessoal que os hospitais estão tendo hoje. Primeiro, estabelecer essa cultura da privacidade. A gente sabe que trabalhar cultura, não só em hospital, mas em organizações, é uma coisa complicada, né? Então, hoje a gente já tem as empresas de consultoria, né, que estão atuando nessa área, e até mesmo as grandes empresas que já estão com o processo mais maduro, eles sabem que não adianta só eu envolver em tecnologia e cibersegurança. Eu tenho que treinar o meu médico também. Eu tenho que treinar o meu enfermeiro, o atendente que está lá no balcão lá do hospital, né? Então, esse é um grande desafio, assim como os recursos até
8 de 2021. Por que está colocada essa data aqui? Porque essa data, gente, é o seguinte, a lei ela foi sancionada agora em agosto pelo presidente, então ela já está em vigor, porém as multas e autuações, digamos assim, as penalizações, somente a partir de agosto de 2021. E por que eu coloquei recursos até agosto de 2021? Porque a gente, pelo que vocês já estão acompanhando na mídia, vocês estão vendo que o cenário de ataques cibernéticos, ele é diário hoje no nosso cotidiano. É só ligar a televisão, em qualquer jornal que vocês colocarem, qualquer notícia vocês vão verificar a nível mundial ataques cibernéticos. E aí o que está acontecendo? Está faltando mão de obra especializada na área. Então, poxa, Tempone, então a nossa empresa está pensando em contratar tantas pessoas para essa área. Uma coisa eu já falo de antemão. Hoje está muito difícil a contratação de profissionais de segurança da informação e cibersegurança, porque a procura está muito grande. Então, isso é um grande desafio não só para a área hospitalar, mas como um todo, tá certo? A parte da conformidade, aqui está colocado o seguinte, manutenção da adequação. Isso é um grande desafio, sim, porque a gente comentou lá que muita empresa teve que refazer o trabalho e tirou lá, digamos assim, aquela foto que foi o diagnóstico, né? E que o grande desafio agora é fazer com que isso tudo funcione no dia a dia da empresa. A cultura da privacidade, a implantação de tecnologias de segurança cibernética, de segurança da informação, novos processos nas clínicas, nos consultórios, nos hospitais, que visam proteger a privacidade não só dos pacientes, mas também de médicos, enfermeiros e todo mundo que trabalha nessa área, os funcionários em geral. Então, a manutenção disso daí também é um grande desafio. Porque se a empresa não tiver controle, é o conceito básico, gente, da conformidade, né? Para a gente ter conformidade, seja com um órgão regulador como a ANEEL, a ANS, a Anatel, o Bacen, a gente geralmente sofre auditorias, somos fiscalizados. Então, a gente tem que manter isso rodando no dia a dia. E a manutenção dessa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e todo esse contexto que envolve cibersegurança e cultura também vai ser um grande desafio, tá certo? Aí vem um detalhe, aquela pergunta que não cala, né? Hospitais, principalmente hospitais, têm bases gigantescas de pacientes já existentes. Isso é um grande desafio também. Por quê? A gente ouve muito o pessoal da área jurídica, né, debatendo sobre as leis, os artigos, os parágrafos e tudo mais. E o que a gente está vendo é o seguinte, alguns setores já estão se movimentando para, digamos assim, fazer algumas solicitações para a Agência Nacional de Proteção de Dados, de forma que a lei tenha algum tipo de alteração. E essa questão da base de pacientes já existentes, ela também é uma preocupação muito grande. Imagina só, se você atender um paciente há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, e você tiver que pedir uma coisa que a gente chama, por exemplo, num caso específico para menores de 12 anos, pedir consentimento dos pais para manter aquela informação de um menor de idade, né? Então, isso daí geraria um overhead de trabalho, um volume de trabalho em cima da área hospitalar e das empresas como um todo gigantesco. Então, esse é um grande desafio. Isso ainda está rolando, isso ainda são pleitos que estão acontecendo. Então, hoje, o que a lei fala friamente, ela é muito taxativa, né? A lei, nesse caso, ela fala assim, olha, se é menor, por exemplo, de idade, menor de 12 anos, tem que ter, para informações sensíveis, como são a maioria das informações médicas, crianças, por exemplo, né, menores de 12 anos, tem que ter o tal do consentimento, tá? Tempone, o que é esse consentimento? Aí nós vamos entrar numa série de detalhes aí de como funciona a lei, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas é uma parte mais conceitual, tá bom? Então, essa questão do histórico, ela é um grande desafio para a área hospitalar. Mas, pragmaticamente, hoje, na lei, a gente vai ter que tratar isso de alguma forma. Tempone, mas isso vai dar um trabalho gigantesco para a minha área de tecnologia da informação. Sim. Gente, por menor que seja, ou melhor, por maior que seja o sucesso em alterar qualquer coisa nesse sentido na lei, o impacto na área de tecnologia já é
um impacto relativamente grande, não só na área de TI, mas na área de processos também. Então, a parte de desafios de hospitais ainda continua com a parte de segurança cibernética, porque tem baixa maturidade na área de segurança cibernética. E hoje, o que aconteceu? Eu lembro lá atrás, quando eu comecei, há quase 20 anos atrás, na área de segurança, o foco era invasão em internet, invasão não só no internet bank, na infraestrutura dos bancos, depois passou a ser aquela invasão na máquina do cliente, né, do internet bank ou do cliente do banco. E aí agora mudou tudo um pouco de figura. Apesar disso ainda estar acontecendo um volume muito alto, os caras perceberam o seguinte, olha, agora eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados que impacta a sociedade no geral. Impacta hospital, impacta empresas, impacta qualquer um que detenha informações de uma pessoa física. Então, isso agora para nós, né, para os meliantes, para os fraudadores, virou um novo pote de ouro. Então, vocês estão vendo nos noticiários, eu vou apresentar também, que há um incremento gigantesco na parte de vazamento de informações nas empresas. Então, esse também é um grande desafio. A área da saúde passou a ser um grande foco de ataques cibernéticos. Eles viraram e falaram assim, olha, eles podem não ter uma estrutura cibernética igual tem de banco. E, além disso, eles têm informações que são preciosíssimas para serem vendidos, por exemplo, na Deep Web, né, que é uma internet paralela, uma internet, eles falam que é sem lei, mas, na verdade, é uma internet onde tem de tudo, não tem uma regulação, digamos assim. Tá? E uma outra parte para o hospital como desafio é o impacto dessa pandemia que todo mundo está vivenciando, né? Essa crise financeira também que o país vive desde 2014 e o impacto que os hospitais estão tendo com os processos hospitalares, principalmente por causa da pandemia. Então, imagina só isso tudo acontecendo ao mesmo tempo dentro de um hospital. Aí todo mundo pergunta assim, poxa, Tempone, mas e aí, cara? Nós vamos ficar loucos? Nós vamos correr para que lado? Né? Eu costumo falar muito com o pessoal o seguinte, faça bem seu dever de casa e sempre leve em consideração a lei de Pareto, né? A tal da lei dos 80-20, que é onde, falando coloquialmente falando, né? Ou melhor, apresentando coloquialmente, a lei de Pareto é aquela na qual você, com 20% das suas iniciativas, você consegue remediar 80%, por exemplo, dos seus problemas, né? Digamos assim. Então, eu vou estar explicando um pouco mais detalhado para frente. Mas, nesse momento, a gente tem que começar o pouco, né? O pouco com Deus é muito e a gente vai incrementando isso com o tempo. Bom, e o contexto da clínica e do consultório? Como tem muito médico, né? Aqui nessa apresentação, a maioria é médico, inclusive, tem consultórios, tem clínicas. Veja bem, o cenário ele é pragmático, a lei é para todo mundo. Mas a maioria das clínicas e dos consultórios estão... Pois não? A maioria das clínicas e dos consultórios estão naquela fase 1, que é do diagnóstico, mas buscando ainda o orçamento e buscando empresas para darem esse apoio para a clínica. E aí o grupo de médicos que geralmente representam uma clínica, um médico que tem uma clínica, um consultório, ele fica perplexo, ele fala, está acontecendo isso tudo, para onde que eu vou correr? Né? O que eu tenho que fazer primeiro? Né? Então, a gente vai estar colocando um pouquinho disso também nessa apresentação. Então, no contexto de clínica e consultório, a maioria está dessa forma, está buscando esse orçamento para essa primeira fase. Algumas clínicas já fizeram, sim, o diagnóstico e estão com aquele segundo desafio, que é manter essa estrutura toda rodando, e para isso eles estão olhando algumas plataformas que a gente coloca como boa prática, porque muitas das plataformas, inclusive, já vêm com alguns processos de negócio cadastrados para clínicas e consultórios. Então, acaba que a clínica e o consultório acaba saindo, digamos assim, ganhando tempo. Em vez de ter que fazer todo aquele mapeamento, ela vai pegar uma parte do que já está cadastrado e vai fazer uma adequação. Tempone, isso é 100% aderente à realidade da clínica? Não sei. E o que eu sei é o seguinte, é baseado em várias clínicas, são baseadas em várias clínicas, né?
ou seja, no processo de negócio de várias clínicas. Então, a chance que tem de ser adequada ao processo, logicamente, é muito maior do que você começar a fazer do zero, tá certo? Então, a maioria está tentando buscar isso daí no mercado e buscando propostas também dessas ferramentas. E aí, gente, outra dica, procurem sempre terem, digamos assim, equipe profissionais especializados para estar atuando sempre com vocês médicos, né? Porque não é a realidade dos médicos, digamos assim. O BAC vai na clínica, no consultório, no hospital e vai no médico, vai em todo mundo. Mas essa parte, digamos assim, esse jogo de letrinhas, o ideal é que vocês coloquem na mão de profissionais especializados. Aí tem que ter muito cuidado nessa primeira fase. Essa fase 1, só para vocês terem ideia, que a gente chama de diagnóstico, ela tem aquela etapa que eu falei com vocês, que é de mapeamento de dados, né, de informações pessoais ali, e aquilo ali, quando é bem feito, você tem 60% de um trabalho de sucesso, mas quando é mal feito também, você tem lá os seus 60% de fracasso, tá? A conscientização, clínicas e consultórios, principalmente consultório, o pessoal ainda não tem muito consciência sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e o pior, da sua necessidade, tá? Então, a gente verifica no mercado, no cenário, que webinar como esse que vocês estão tendo nessa oportunidade, assim como outros que estão acontecendo, são de suma importância para que o profissional da área médica, da área de saúde, tenha um contato com o que está acontecendo no mercado, não a nível de, eu quero saber o que é essa lei, o detalhe da lei, parágrafo tal. Não, não é isso. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, lógico, se tiver tempo, tudo bem, mas se não tiver tempo, você já tem que partir para a ação. E como que vai partir para a ação? Participando, vendo cases, conversando, procurando empresas especializadas, procurando outros consultórios que já implantaram para que vocês possam já estar caminhando no lado certo, tá? Então, essa conscientização para a área médica e para clínicas e consultório, realmente hoje é um trabalho que a gente tem que fazer e vocês têm que replicar isso internamente, porque a clínica, inclusive, ela tem, digamos assim, relacionamento com hospitais, tem relacionamento com laboratórios e tudo mais. E esses caras vão estar cobrando dos parceiros deles a adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você pode ter certeza que um grande hospital vai cobrar de uma clínica também pode cobrar de um hospital, um consultório pode cobrar de uma clínica e por aí vai. Então, todo mundo está no mesmo barco. Então, a necessidade, gente, ela é fato. E a parte de cibersegurança é um outro desafio para clínicas e consultórios. Por quê? Tempone, eu não tenho nem área de TI na minha clínica. Eu tenho 6 computadores, estão ligados numa rede lá, vocês chamam de rede. Tem gente que fala da nuvem e tudo mais. Mas eu não tenho equipe especializada, eu não tenho equipe de TI. Como é que eu vou cuidar dos exames que estão lá digitalizados, dos cadastros dos clientes, dos laudos e tudo mais? Bom, gente, o que a gente espera, né? E voltando, sempre batendo naquela tecla, né? Lembra do pouco com Deus é muito e da lei de Pareto? A gente tem que ter em mente que a gente tem que trilhar o caminho correto. Se você não tem uma estrutura de TI, você tem que buscar meios para dar proteção àquelas informações que você já tem, seja ela física, ou seja, você tem lá várias anotações que estão lá num papel, lá no balcão, na recepção, se as pessoas conseguem ver isso, se a atendente tem acesso a todas essas informações, até mesmo a parte de tecnologia da informação. E como que vocês vão estar vendo isso? De novo, procurando empresas especializadas que vão estar apoiando vocês. Logicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, gente, ela não pode chegar, por exemplo, num consultório médico ou numa clínica e falar assim, vocês têm que ter um DPO, né, um oficial, né, encarregado da proteção de dados pessoais. Vocês têm que ter um cara desse. Eles não podem falar isso, é fora da realidade de uma empresa desse porte, de um consultório. Às vezes um consultório médico é um médico, uma recepcionista e ponto. Vai ter um profissional encarregado para isso? Não. Então, assim, há bom senso em tudo que está se falando também. Tem que tomar muito cuidado com pragmatismos.
E ontem, nesse outro webinar também que foi passado para a gente, teve algumas palavras do pessoal do jurídico que eu achei interessante também colocar, que é esse bom senso, né? Até onde essa lei pode estar exigindo determinadas coisas que não são factíveis à realidade de determinado ramo de negócio, né? Ah, mas eu não tenho, então eu não vou precisar ter? Não, veja bem, você tem um consultório médico, tem uma página lá, onde alguém digita os dados pessoais, ou você coleta algum tipo de informação que contenha dados pessoais, principalmente, né? Então, você vai ter que ter determinados controles de tecnologia ali e determinados controles internos para que, por exemplo, se um paciente quiser saber quais informações que ele tem no consultório do Dr. X, por exemplo, que o consultório consiga responder para ele quais as informações que tem. Seja um consultório de uma pessoa, seja um consultório de duas, seja uma clínica ou o que for. Os hospitais, que geralmente têm equipe de tecnologia, eles têm mais facilidade nesse sentido, mas a estrutura é muito maior. E as clínicas e consultórios têm esse problema de não ter essa área de TI dedicada e também vai ter o problema de ter essa pessoa aí que vai ter que ter um perfil para tratar essas informações que chegarem dos pacientes ou das pessoas físicas que tiverem relacionamento com a tua clínica ou o teu consultório. Inclusive, empresas também que podem solicitar desses consultórios como que eles estão tratando as informações dos próprios pacientes, tá? Então, esses desafios, muito a gente já adiantou, inclusive a maioria deles são os mesmos desafios que os hospitais têm, com um plus, ou seja, com alguns detalhes a mais. A relação de investimento do consultório e da clínica pelos recursos pode ser muito mais impactante do que num hospital, tá certo? Então, eu preciso colocar determinados controles aqui. Eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo. Aí, por exemplo, chegou uma empresa de consultoria, chegou uma GRC1 da vida, uma empresa que lida com essa área e a área de cibersegurança e fala assim, olha, para a gente resolver, entre aspas, né, não existe segurança 100%, mas para a gente mostrar que a gente está com os processos bem adequados à nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Logicamente, gente, que a gente vai estar dimensionando os investimentos de acordo com a realidade do consultório, né? Oi, pois não? Tem uma pergunta aí, de consultório. O paciente pode recusar de que se inclua algum dado de saúde no prontuário? Tá, olha só. Isso é não só a questão do paciente, mas eu vou estar colocando de uma forma geral, tá? O que acontece hoje? Quando a gente tem empresas que são vinculadas a órgãos reguladores. Por exemplo, o banco, no caso, tem uma regulação do Banco Central. As clínicas, os consultórios, a ANS, né? Determinadas fábricas, a Anvisa e tudo mais. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, eu não vou entrar em detalhes jurídicos não, tá, gente? Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a lei que rege aquele órgão regulador afim da atividade, por exemplo, a ANS é um órgão regulador afim da atividade de um hospital. O Bacen é o órgão regulador afim da atividade financeira. Esse órgão regulador, ele tem determinadas normas que impedem, por exemplo, que determinado serviço seja fornecido sem ter determinadas informações. Então, prevalece a seguinte dicotomia, olha, se você me forneceu os seus dados, né, eu te provo que a gente está aqui com, né, o how-to, o bom caminho feito aqui, a gente protege, tem privacidade com os seus dados, a gente prova por A mais B isso, mostra todo o tratamento que é feito, mas, infelizmente, para você ter essa consulta ou para você ter determinado trabalho aqui na minha clínica ou um exame, é necessário que você forneça essas informações. Tá certo? Consegui responder, Eric? Sim, acho que sim. Fazer alguma pergunta, doutor Antônio? Tepone, e outra informação, por exemplo,
eu posso solicitar, eu posso exigir que não entre uma informação, mas eu tenho uma doença que eu não quero que o médico coloque aquilo na minha ficha. Eu posso exigir isso. Veja bem, você tem uma doença que você pode exigir que o médico não coloque na ficha, no caso, essa ficha é o próprio prontuário. É o prontuário, isso. Tá. Hoje, na área da saúde, como que a ANS está regulando isso? Ele é obrigado a informar uma doença pré-existente? Sim. Para plano de saúde, sim. Ok. Então, se ele para um plano de saúde, se ele é obrigado a fornecer essa informação, ele vai continuar tendo que fornecer, para que aquele serviço seja fornecido. Tá certo? Tranquilo. Beleza. Obrigado. Eu preciso de ter um termo de consentimento do paciente no consultório? Então, olha só. Muitas vezes, você vai ter que implementar isso ou de uma forma eletrônica, tá certo? Ou de uma forma formalizada fisicamente, tá? Agora, tem um detalhe que é o seguinte, a pergunta é bem como se diz, pertinente, porque na questão médica, na questão do tratamento do paciente, quando o paciente é maior de 12 anos, existe um termo que eles falam que chama tutela da saúde. Então, nesse caso, não tem a necessidade do consentimento, tá certo? Agora, porém e entretanto, se esse paciente ele é um menor de 12 anos, uma criança, é obrigatório ter o consentimento, ok? Podemos seguir? Pode seguir, também. Vamos lá. Então, olha só. Não tem essa equipe interna, tem essa questão do risco e impacto. Então, aí vai uma grande questão para vocês médicos. Um vazamento de dados, de uma base de dados de um hospital, de pacientes de um hospital, é um estrago gigantesco. Mas vamos lá. Eu tenho a clínica do doutor João, por exemplo, certo? E esse doutor João tem todo um cadastro com todos os laudos, todos os exames, enfim, toda a análise clínica que foi feita em cima daquele paciente, e aquilo ali, de certa forma, vazou. Gente, em cima do profissional e do consultório, o impacto é muito grande. Independente do tamanho e da dimensão, o impacto em cima do profissional é muito grande. Por quê? Porque existe o seguinte, e aí eu vou entrar dentro de um cenário aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tudo que eu faço é pela internet, tudo que eu compro é pela internet. E, de certa forma, eu tomo os meus cuidados para fazer isso. Tá ok? No caso, por exemplo, de um vazamento, né, num consultório, a gente está falando o seguinte, o cara tem toda uma base de dados, aquilo ali vazou, e eu sou paciente daquele doutor João, que vazou, né, que teve aquele vazamento. Quando aquele vazamento ocorreu, a gente tem que pensar o seguinte, tem um impacto direto, que pode ser uma multa através da própria NPD ou através do próprio Ministério Público, que hoje já faz esse tipo de autuação e já penaliza, tá? A gente viu casos recentes aqui, inclusive em Minas Gerais. E também tem todo um passivo que vem depois de um tempo, que é aquele cara que ficou, digamos assim, prejudicado por aquele vazamento e que vai acionar o consultório na justiça. Então, tem um impacto que é imediato e tem um impacto, ou vários impactos também, que vêm depois. Quando eu falo para vocês que, de certa forma, né, eu compro muito pela internet, eu levo muito aquela premissa de estar tomar os devidos cuidados, fazer tudo como o banco pede para que eu faça com o devido cuidado, mas se acontece um sinistro e vaza uma informação do Tempone, por exemplo, através de um problema em algum banco, alguma empresa, uma indústria, um hospital, eu simplesmente vou fazer o seguinte, olha, gente, alguém abriu uma empresa falsa no nome do Tempone.
e está usando dados falsos do Tempone. Lá, por exemplo, no banco eu tinha lá a identidade, comprovante de residência, contrato social e tudo mais. O que o Tempone vai fazer? Olha, eu vou procurar o meu advogado e vou falar assim, olha, eu quero que essa empresa aqui, que ela prove por A mais B, a nível do jurídico mesmo e a nível técnico, que não foi devido, por exemplo, a esse problema que teve lá, que eu estou com uma empresa falsa no meu nome. Então, percebam que isso daí é uma bola de neve, né? Então, esse impacto, gente, por isso que a gente fala, independente do tamanho da empresa, independente do negócio, é fato que as empresas têm que se preocupar. E o menos é muito, ou seja, poucas iniciativas que a gente acaba fazendo nos trazem muito retorno e acabam minimizando o impacto de uma multa, por exemplo, gigantesca. Né? Uma coisa é o cara pegar e falar assim, olha, eu quero que você me prove que você tinha zero com os meus dados. Aí você não tinha nada. A outra coisa é você virar para o cara e falar assim, olha, a gente colocou aqui as boas práticas aqui que os consultórios têm, que as empresas têm tudo aqui, mesmo assim teve vazamento. Então, assim, tem que ter esse discernimento aí também por parte do legislativo, né? E no impacto da saúde, como eu já adiantei muita coisa, para a área de saúde como um todo, o impacto está claro. Ele vai na clínica, ele vai no hospital, ele vai no consultório, ele vai em empresas que fornecem equipamentos para a área hospitalar, para todo mundo que está envolvido na cadeia, para o paciente, para os profissionais de saúde e principalmente para o médico, porque quando esses caras aqui todos estão mudando, a clínica, o hospital, estão criando essa cultura, é papel e é obrigação do médico estar dentro da política de segurança dessas entidades. E isso é bom até para que o médico, no caso de um incidente, de um vazamento, ou de um problema qualquer que envolva privacidade, que envolva qualquer item da lei, que o médico fale assim, olha, tudo que eu faço está aderente à política de segurança, às normas, ao código de ética da empresa, ao código de conduta. Então, me desculpe, mas eu estou fazendo tudo o que é certo. Então, nós temos mais outros caminhos aqui para corrigir. A parte de relacionamento entre empresas, então, que foi muito batido aqui, não só hospitais, como também fornecedores, no geral. Eu tenho uma empresa de contabilidade que toma conta do financeiro do meu consultório. Para essa empresa, a gente vai ter que estabelecer um contrato com cláusulas contratuais que reflitam alguns itens que estão na lei, principalmente a respeito de privacidade de dados pessoais, e vamos ter também a oportunidade, inclusive, de... Gente, o dilema é muito grande. Até que ponto vai a minha liberdade, né? Até onde inicia a liberdade do outro, né? Começa a liberdade do outro. Mas se falando da lei e dessa cadeia do relacionamento entre empresas, os nossos parceiros, eles têm que ter um nível de maturidade grande nessa conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a parte de segurança, tanto da informação como segurança física, porque eles são parceiros. E esses caras, se uma clínica manda determinados exames para um consultório, ou um consultório manda para um hospital, por exemplo, e se tiver um vazamento de dados no consultório, ou se tiver um problema de privacidade no consultório e que seja relativo a um paciente do hospital, o hospital responde, o consultório responde também perante a lei, tá? Então, toda essa cadeia aqui está amarrada. Então, o teu contador responde também perante a lei. A empresa de tecnologia que te dá apoio lá também responde perante a lei. Então, é uma necessidade da gente estar também acompanhando com eles, logicamente não de uma forma invasiva, mas até onde a lei nos permite, de estar acompanhando o que essas pessoas estão fazendo. E aí toda a cadeia aqui da saúde suplementar, né? Envolve planos de saúde e tudo mais. A gente tem falado muito de clínica, consultórios, hospitais, mas aí envolve toda a cadeia da saúde suplementar. E um outro impacto, aí já um foco muito grande aí, que até fizeram a pergunta, é no próprio prontuário médico. Então, o que a gente fala nos cuidados ali, quando a gente for falar sobre cada um desses itens, vocês vão ver que a premissa é o seguinte: solicitem as informações que são estritamente necessárias. Pois não, Eric?
Aí dentro, né, você está falando de prontuário eletrônico, sobre o compartilhamento do prontuário dentro da clínica, existe restrição? Sobre o compartilhamento de prontuário dentro da mesma clínica? Isto. Bom, veja bem, quando a gente fala... Entendo que é de médico para médico, talvez. Tá. Entendeu? Sim. Aí o que a gente vai estar falando? A gente vai estar começando a entrar... Na questão legal, veja bem, a gente está dentro da mesma empresa, concorda? Dentro do mesmo CNPJ. Ok? Mas na questão de processo e de controle cibernético, controle de segurança da informação e controle de cibersegurança, eu tenho que ter algumas coisas. Por exemplo, controle de acesso, ou seja, sim, está compartilhado com outras pessoas dentro da mesma empresa. Mas, se acontecer um problema, eu tenho que provar para uma auditoria, por exemplo, que as pessoas às quais estão tendo acesso àquela informação são aquelas que a própria ANS, por exemplo, me subsidia, ou seja, entre médicos, ou seja, entre funcionários que talvez tenham direito de acessar aquilo ali, que esteja devidamente documentado e controlado, inclusive por ferramentas de tecnologia da informação, tá? Então, nesse sentido, sim. Inclusive, um dos slides que a gente tem para frente, eu vou estar mostrando um material sobre compartilhamento de informações médicas pelo WhatsApp, tá? Isso está um pouquinho mais para frente. Podemos prosseguir? Pode. Só uma coisa aqui, Érica, antes que eu me esqueça, uma pessoa fez uma pergunta lá no início do webinar. Se você quiser voltar aí, que eu possa responder também, ou então deixa para o final, tá? É porque como a gente está aproveitando e já está respondendo, então não teria problema, não. Talvez estique um pouquinho mais aqui o webinar, que a gente começou, deu um prazo aqui também. Só que a Lei Geral de Proteção dos Dados atinge da mesma forma pessoa jurídica e pessoa física. Então, o que a gente fala é o seguinte, se ela atinge pessoa jurídica da mesma forma que a pessoa física? Pessoa física da mesma forma que a jurídica. Então, olha só, se você tem, eu estou até, de vez em quando eu olho aqui, porque eu aproveito que eu tenho aqui a lei do lado aqui, ela fala o seguinte, sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, o impacto é geral. Tudo bem. Tá ok? Ok. Eu vou até pedir, como diz o pessoal da área jurídica, né, com a devida venha, eu não sou advogado não, mas a gente faz algumas consultas e por estar lidando com isso no dia a dia, a gente tenta sim estar dando esse tipo de apoio para vocês. A GRC1 tem uma equipe especializada na parte de direito digital e de conformidade com a LGPD, ok? Então, voltando aqui, o mesmo detalhe do prontuário médico é o que a gente vai estar falando do exame médico também. Ou seja, controle de acesso, a gente vai ter que ter impacto a nível de controle de acesso, não vai poder sair compartilhando isso com as pessoas que não tenham permissão e não estejam devidamente documentado. As informações que a gente for pedir, tanto nos exames quanto no prontuário, são as informações que são intrínsecas à análise do médico e ao objetivo ao qual se destina. Ou seja, eu vou pedir uma informação a mais aqui, porque eu acho que isso assim, assim, assado. Gente, se aquilo ali não está regulado, e se aquilo não é uma boa prática médica, fujam disso, porque quanto mais informação desnecessária você tiver, mais risco você está correndo, inclusive para justificar aquilo, tá certo? E o outro item de impacto que eu havia falado antes, que é o próprio histórico com respeito à base de pacientes, tá? Então, esse impacto aqui também é muito grande. Isso tudo aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. O impacto para a empresa da saúde. Então, no anterior, a gente falou aqui do impacto... Deixa eu só voltar, gente, desculpa. A gente falou do impacto para a área de saúde, agora eu estou falando do impacto para a empresa da saúde. Então, no caso das empresas de saúde, se for um hospital que tem um porte, uma clínica que já tem um porte, aí, no caso, a gente tem que ter essa figura do encarregado de proteção de dados, que é o DPO, que a gente fala, né? Um termo em inglês. Então, essa figura, sim, tem que ter um chapeuzinho lá dentro, alguém que vai responder por isso.
Ah, mas é o meu consultório médico, Tempone. E a minha clínica são 3 ou 6 pessoas na minha clínica. Eu vou precisar ter um DPO, o cara ficar por conta disso lá. Gente, o que a gente fala é o seguinte, o papel do DPO alguém vai estar tendo que exercer lá dentro. Se não for dentro da sua clínica ou do seu consultório, você pode buscar, inclusive no mercado, que tem empresas que fornecem esse serviço. Então, entrega tudo pronto para vocês, esse serviço, e dá todo o acompanhamento. Lembra que eu falei para vocês que tem aquela primeira fase do diagnóstico, depois tem aquela segunda fase, que é o PDCA, que é o Plan do Check Action, né? Ou seja, é aquela cadeia que a gente vai aperfeiçoando os processos dentro da empresa. Então, tem empresas que já prestam esse serviço, e aí, quando a pessoa, o paciente, entra lá dentro do site da clínica e fala assim, Clínica X, eu quero que você forneça evidências dos dados que você tem da minha pessoa e quero que você forneça evidências do tratamento da minha privacidade. Essa empresa já recebe isso, seja através de um chamado, por exemplo, de helpdesk, trata isso tudo internamente, já devolve para o paciente ou para a pessoa que solicitou e só reporta isso com acompanhamento do DPO ou da pessoa que exerce aquele papel lá dentro. Então, esse é um caminho bem prático, que não exige ter mão de obra capacitada para isso dentro da empresa, e é uma saída muito boa que a gente está, inclusive, proporcionando aí para o mercado, tá? Um outro impacto que tem é no controle da privacidade. Então, se o médico já tinha a cultura da confidencialidade acerca dos dados do paciente, agora o controle da privacidade, não só no nível tecnológico, mas no nível também físico, ou seja, aquilo que o médico escreve lá no prontuário eletrônico e tudo mais, aquilo ali também, gente, a gente vai ter que analisar o processo, vai ter que talvez reestruturar determinados processos junto com a equipe de processo do hospital ou da clínica, e vai ter que falar o seguinte, olha, agora nós estamos normatizando esse procedimento, ele tem que ser feito dessa forma, armazenado dessa forma, e depois, inclusive, ele não pode nem ser jogado no lixo, tá? Bom, um outro impacto direto que tem é da regulação. Se antes a gente tinha na área de saúde a regulação da ANS, agora tem também da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, agora tem mais um órgão de regulação, ok? E um detalhe importante que eu falo para vocês é o seguinte, esses órgãos reguladores, eu falo muito do Bacen e da ANS, porque, digamos assim, a movimentação é bem próxima. E a gente vê o seguinte, que muitos deles já estão colocando dentro dos seus próprios normativos determinadas cláusulas, determinados procedimentos a respeito de, por exemplo, privacidade de dados, de controle cibernético. A gente viu recentemente a questão do WhatsApp aí, que a ANS, né, colocou uma orientação acima do compartilhamento de informações médicas pelo WhatsApp, que a gente vai estar comunicando logo para cima. Um outro impacto para a empresa, ou consultório, ou clínica médica, é aquilo que eu falei, a questão de ações judiciais, né? Que a partir do momento que a lei fala o seguinte, gente, vocês têm um prazo, a empresa tem um prazo, aquele que tem o que está tratando a informação da pessoa física, ele tem um prazo, digamos assim, para responder determinada demanda dessa pessoa física. Por exemplo, se a pessoa entrou lá no site e solicitou evidências do tratamento da privacidade, essa empresa tem um prazo, se eu não me engano, hoje está em 15 dias, para responder para esse titular como que isso é feito. Se passar desse prazo, não quer dizer que a empresa vai ser multada de cara, não, mas ela já pode, digamos assim, estar dando indícios de inconformidade e de problemas seríssimos que depois, sim, aí pode ocorrer, devido a uma recorrência, alguma coisa nesse sentido, num problema maior, inclusive financeiro, para o consultório médico ou para a clínica, tá? Ou até mesmo para o hospital ou plano de saúde. A multa aqui, isso aqui é uma questão já de conceito, isso aqui está lá, não vou bater muito nisso, mas a multa varia de 2 a 50 milhões de reais, limitada a 2% do faturamento. Então, isso é uma coisa que já está lá, é uma cláusula que já existe lá, mas, logicamente, assim, a gente acredita que antes de haver qualquer, digamos assim, penalização diretamente, já com impacto financeiro, eu acredito que a própria NPD deve aí fornecer para a empresa algum tipo de
de aviso, de inconformidade, tá? Bom, impacto para o paciente. No caso da tutela da saúde, né, o artigo 11, parágrafo 12, a linha F, tá certo? É isso mesmo? Nesse caso, não é necessário consentimento. Então, se o paciente ele é maior de 12 anos, para a tutela da saúde e para o tratamento médico, não é necessário o consentimento. Se o paciente é menor de 12 anos, é necessário o consentimento, ok? Um outro impacto para o paciente. Gente, o paciente agora, ele controla todo o seu dado. Ele tem direito de ver o que a clínica tem dele. Ele tem direito a perguntar como que a clínica controla essas informações que tem dessa pessoa. Ele tem direito de falar assim, esses controles, ele pode contestar se esses controles estão aderentes ou não. Logicamente que aí digamos assim, vamos num bom sentido, né? O paciente ele tem que ter um embasamento muito bom, ou a pessoa física tem que ter um embasamento muito bom nessa área, por exemplo, para questionar um determinado controle. Mas um advogado pode fazer isso de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Maior sigilo de dados sensível. E aí, como na área da saúde, a maioria das informações acerca dos pacientes são sensíveis, e aí a lei, gente, uma outra parte de conceito, para quem não entende, a lei ela segmenta, né? Dados pessoais, por exemplo, um CPF, um nome, um e-mail, e dados sensíveis. Então, tem lá uma categoria de dados sensíveis. O que é? É opção sexual, é opção política, se é afiliado a um sindicato, enfim, são itens que são caracterizados pela lei como dados sensíveis, ok? E aí tem algumas pessoas e alguns webinars que a gente tem visto por aí que as pessoas têm colocado também outras informações como dados sensíveis. O que eu me apego hoje é o que está na lei, efetivamente. Aqui a gente já falou sobre a questão legal para menores de 12 anos de idade, no caso crianças, né? Então esse tratamento ele é diferenciado, inclusive na parte de consentimento, ok? E o impacto para o paciente também é que o paciente agora tem mais um álibi para judicialização. Bom, aí eu vou entrar em dicas para adequação e depois, logo em seguida, a gente entra na parte de cibersegurança. Antes de entrar em cibersegurança, eu dou uma pausa novamente, a gente responde algumas dúvidas que vocês estiverem tendo aqui nesse webinar, e aí depois a gente vai para a parte de cibersegurança, tá bom? Não teve dúvida não, Tempone. Pode seguir. Ok. Aí vem a dica nós estamos na fase agora de dicas, então vem a dica para a empresa da área da saúde. Então nós estamos falando da dica para o hospital, para o consultório, né? Primeira coisa, gente, se for contratar qualquer mão de obra externa, qualquer apoio, foquem em empresas que já têm cases e peguem referências, inclusive na área de saúde. A área de saúde tem determinadas nuances que são muito diferentes de outras áreas, tá? Outra coisa, comecem a já fazer essa primeira fase com o uso de uma ferramenta ou de uma plataforma. Por quê? Porque à medida que o pessoal já está fazendo essa fase, ele já está alimentando essa plataforma e, ao mesmo tempo, já está mantendo tudo funcionando. E se vocês já tiverem, digamos assim, uma boa estrutura para fazer essa segunda fase aqui, que é a fase de adequação, que é um PDCA que a gente fala, que é a fase que dá mais trabalho, se você fizer essa primeira parte dessa forma, a segunda parte fica muito mais fácil, que aí, no caso, é implementar os projetos que vão aparecer dessa primeira fase e tocar o barco, aí, trocar o óleo do avião, trocar o combustível do avião com o avião voando, tá? Então, isso aqui são boas práticas. Outra coisa, não deixe de investir em segurança cibernética, gente. E segurança cibernética como eu disse, o pouco com Deus é muito, né? Vamos pela lei de Pareto. Vamos focar naquilo que, num primeiro momento, já nos traz bons retornos, ok? Reveja seus contratos com os seus parceiros, suas políticas. Se não tiver política de privacidade, tem que ter. Se não tiver
Se os seus contratos já não preverem cláusulas para a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter que prever. Enfim, mude a cultura da sua empresa. Mesmo se for uma empresa pequena, um consultório, já comece a trabalhar com essa cultura. E outra coisa, que pode parecer aqui até um paradigma, mas você ter as informações no meio eletrônico ainda hoje é muito mais seguro do que manter no meio físico. Então, prontuário eletrônico é muito melhor do que ter o prontuário físico e por aí vai. Tá? Continuando aqui, uma boa dica também é verificar sempre a maturidade, ou seja, não comece investindo sem saber como que você está, não. Contrate uma empresa especializada, verifique com a equipe técnica interna que vocês têm. Se não tiver, vai ter que buscar ajuda. Se tiver, procure a equipe interna e fala assim, olha, eu quero verificar como que está a minha maturidade em segurança, em cibersegurança e na parte da LGPD, ok? A cultura da privacidade, que a gente já falou. Opa, desculpa aqui rapidinho. Auditar seus processos é uma boa prática para saber se ele está sendo feito ou não. Fazer essa análise de risco que a gente já falou lá atrás, e se envolve muito essa maturidade que a gente está falando e o impacto que vai ter, tá? E sempre levar como premissa o seguinte, a ressonância magnética, por exemplo, ela tem muito valor para a clínica, mas a atualização do sistema operacional de uma máquina agora, na clínica, vai ter relevância também, porque se vazar dados e for por descuido ou desídia, isso passa a impactar mais profundamente. E a questão do seguro cibernético, mas aí já é para o caso de um hospital ou de uma clínica bem maior, tá? A dica para o profissional da saúde, a gente vai bater aqui na questão sempre de ter foco na hora de tratar a informação do paciente, evitar de pedir informações que podem ser desnecessárias naquele momento, priorizar o prontuário eletrônico, então evite de ter o prontuário físico que passa para o prontuário eletrônico. Na parte de exame médico, né, e do próprio prontuário, tenha muito cuidado com o controle de acesso. Então, se ele é feito de forma física, que somente as pessoas que têm acesso documentado, tem que ser documentado isso a gente chama de controle de acesso, segregação de função, ou seja, aquela pessoa daquela função tem direito a olhar aquilo, e aquilo tem que estar documentado. Veja bem que eu não estou falando só de tecnologia, não, estou falando do processo físico também, tá? Cuidado com a troca de informação eletrônica, então sempre que vai trocar informação eletrônica e que envolvam dados pessoais, peçam sempre apoio da área de tecnologia e da área de segurança, se tiver. Se não tiver, peça da empresa que está prestando consultoria para vocês e não faça isso deliberadamente, que o risco é muito alto. No caso do paciente de menor, sempre lembrar que tem a questão do responsável. Então, cuidado no WhatsApp e cuidado no e-mail também. A gente vai estar falando um pouquinho disso aqui logo mais para frente, tá? Questão do documento físico, toma cuidado com o descarte, não jogar no lixo. Aquele documento físico pode ter informação pessoal e aquilo pode cair em mão errada. Dispositivos de transporte, por exemplo, tem muito médico que costuma usar pendrive, né? A gente vem, espeta o pendrive numa máquina, coloca o pendrive em outra máquina e por aí vai. E vai transferindo informação para tudo quanto é lado. E vai contaminando o pendrive. E hoje a equipe de tecnologia já tem monitoramento, principalmente em grandes empresas, para saber de onde que veio aquele problema, tá? Muitas empresas, inclusive, até proíbem o uso de pendrive. Faça sempre boa prática. Aqui eu estou falando, gente, o seguinte, informação em meio pessoal. O que é isso? O médico usa o notebook dele numa emergência e ele está acessando o e-mail do hospital, por exemplo, no notebook dele. Veja bem, se ele está usando o dispositivo pessoal dele, vocês concordam comigo que o dispositivo pessoal dele é pessoal dele mesmo. E isso extrapola o controle que a empresa tem sobre esse dispositivo, porque não é da empresa. Então, há duas formas de controlar isso. A primeira delas é o seguinte, se você é um profissional, está engajado e tem consciência dos seus riscos, você faz sempre boa prática de segurança. Então, não use aquele dispositivo, mesmo sendo pessoal, para outras finalidades. Por exemplo, acessar sites de games, sites de software pirata, usar software pirata no seu computador pessoal. Isso tudo é muito ruim, porque mesmo que você esteja acessando um ativo da empresa, de certa forma, se um ataque, por exemplo, partir do seu dispositivo,
pode gerar um impacto até mesmo na imagem, até mesmo arranhar, né, digamos assim, o perfil daquele profissional perante a empresa. Agora, por outro lado, a empresa, quando é o equipamento da própria empresa, ela tem os controles, né, ela tem a própria política dela e, inclusive, ela pode tentar contornar isso com o próprio médico, por exemplo, através de um termo, falando assim, olha, você pode usar, por exemplo, esse número de telefone de WhatsApp aqui, que é o número do hospital, porque a gente tem controle dele, do chip dele. Depois, se for o caso, eu ensino para vocês como que é feito isso, tá, gente? Mas foge um pouco do nosso foco. E você pode usar o seu chip particular para outras finalidades aqui. Mas quando se trata de informações de negócio da empresa, tem que usar esse outro chip aqui. Então, são controles que as empresas também conseguem estar ajudando. E, inclusive, quando a gente dá palestra a médicos e tudo mais, sempre relacionando as ameaças do mundo corporativo e que vão estar afetando as ameaças até mesmo na família dele, até mesmo no computador pessoal dele. Então, a gente sempre traz ele para esse contexto, né, do mundo cibernético, das ameaças, seja no corporativo ou no pessoal. Qualquer incidente cibernético, qualquer suspeita que um médico tiver, um e-mail que receber suspeito, sempre manda para a área de segurança ou para o prestador de serviço que dá esse tipo de apoio, documenta isso, porque é valioso, ok? Muito cuidado com o armazenamento de dados. Então, se a clínica é pequena, mas você, por exemplo, isso aqui são coisas, gente, que a gente está falando de uma forma holística, tá? É lógico que no detalhe, quando a gente faz um trabalho de consultoria, a gente vai no detalhe, mas a grosso modo falando, a gente tem preocupações com o envio de informações, com o cuidado que a pessoa está tendo, com o processo físico, né, o processo da clínica, quem tem acesso àquele documento físico, quem tem acesso àquele e-mail, se o médico está compartilhando o e-mail dele com o atendente de balcão, aí não pode, né? Se o médico ou se a clínica está armazenando aquele dado, por exemplo, na nuvem, mas não tem controle nenhum se aquele dado que está na nuvem, ele está sendo acessado por quem não deve, tá certo? E a outra coisa é que qualquer sistema médico que vocês forem usar, gente, sempre habilitem o que a gente chama de segundo fator de autenticação, que é um controle a mais, que a maioria dos sistemas tem, a maioria dos sites tem, o próprio Gmail tem também, o Facebook tem, o LinkedIn tem. Aliás, muito cuidado na hora de postar informações em redes sociais também, principalmente médicos, tá ok? Nunca compartilhe seu acesso, que eu já venho batendo nessa tecla. E sobre essa questão de criptografia, é uma coisa mais técnica. Então, assim, é bom ter sempre o uso e boa prática de usar criptografia nas tratativas que vocês forem fazer, mas tem que ter aqui um apoio também de um técnico para poder estar ajudando o médico, ok? Bom, aí agora entrando na parte de segurança cibernética, e eu vou falar até um pouquinho mais rápido para sobrar aqui um tempo para vocês. A gente começou aí às 19h15 ou 19h10, se eu não me engano. Então aqui eu vou só apresentar o cenário para vocês, e depois a gente abre para perguntas, ok? Bom, isso aqui é para mostrar para vocês, esses dados foram coletados no próprio site aqui do CGI, do NIC-BR, também, que são órgãos aí que zelam pelo bom uso da internet. Então, aqui eles falam, a nível de detalhamento de informações, na esfera, né, os estabelecimentos de saúde que utilizaram a internet nos últimos 12 meses. Então, veja o seguinte, tanto público quanto privado, Nordeste, Sudeste, tipo de estabelecimento, qualquer um aqui, está todo mundo usando a internet. Então, a grande maioria está usando a internet. E aí, gente, a internet é porta de entrada para tudo, né? Facilita, mas também tem essas nuances aí de segurança cibernética. Esse outro dado aqui, essa outra tabela, fala o seguinte, o tipo de dados sobre paciente disponível eletronicamente nos últimos 12 meses. Então, ele fala assim, ó, a pessoa está compartilhando lá na internet, ou melhor, está disponibilizando, né, digamos assim, na internet, que tipo de dados? Dados cadastrais do paciente. Então, por exemplo, você entra em determinado site para ver um exame clínico, né? Você vê uma série de informações, você vê seus exames, laudos, imagens de exames, enfim, tudo isso já é realidade, gente. Esses percentuais que estão colocados aqui são altíssimos,
Isso não é ruim, o pessoal está digitalizando, mas tem que ter controle. Se um laboratório, por exemplo, ele disponibiliza para o cliente dele um acesso somente com usuário e senha, e é um usuário em uma senha fraca, ou até mesmo uma clínica fizer dessa forma, ela está correndo um risco desnecessário. O que é uma senha fraca? É uma senha que é fácil da gente descobrir qual que é, tá certo? Então a gente ensina isso também para as clínicas, para os profissionais, como está trabalhando com isso e como está protegendo melhor esse acesso de vocês. E o que está em jogo hoje em dia? Vamos lá. As coisas começaram bem pequenininhas, né? Então hoje a gente vê o seguinte: ataques em hospitais e clínicas aumentaram 475% em todo o mundo. E isso tem muito a ver também com a questão da Covid. Dados sobre a saúde valem mais do que seu cartão de crédito. Então, gente, vocês viraram foco, tá? Prefeitura alerta sobre golpe de falso agente que diz fazer teste do coronavírus em Juiz de Fora. Por que eu coloquei essa reportagem? Porque apesar de estar usando o meio físico, veja bem, é um cara que vai lá e faz, digamos assim, esse golpe. Mas ele usa o que a gente chama de engenharia social. É uma engenharia na qual uma pessoa se faz passar por outra pessoa ou por outrem para ter informações privilegiadas ou causar um dano a determinada pessoa para usufruto próprio. Mesma coisa, só que aqui em Belo Horizonte. O vazamento de dados que ocorreu no SUS, aqui já há um pouquinho de tempo, lá em 2019, mas infelizmente teve isso. A questão de cyberataque aqui no Hospital do Câncer de Barretos, né? Também foi uma coisa que o pessoal usou um ataque que hoje está muito em evidência, que é um ataque que a gente chama de ransomware, que é um tipo de ataque na qual um programinha infecta uma rede ou uma máquina e depois infecta uma rede, e aí ele se prolifera, digamos assim, lá dentro, ele criptografa, ele, digo assim, cria um código em cima dos dados que estão nas máquinas daquela rede, de forma que quem está dentro da empresa mesmo, ou quem tem que acessar aquela informação, não consegue. E aí ele passa a cobrar o preço de um resgate. Isso aqui é um outro detalhe que foi um teste que uma empresa israelense fez, no qual eles inseriram um falso câncer, um resultado de ressonância, no exame de ressonância magnética. Isso foi um teste feito por uma empresa israelense e foi com sucesso. E há 2 anos atrás, a gente deu uma palestra para quem lida com automação na área médica, falando um pouquinho. A gente deu uma palestra falando sobre cibersegurança da indústria 4.0. E nessa palestra, que também foi de uma empresa de cibersegurança, o hacker, digamos assim, ele mostrou na própria palestra como que ele fez passo a passo para entrar dentro de um tomógrafo e de lá extrair os exames. Isso foi em 2018, para vocês terem ideia do que a gente está vivendo, tá? E aí o impacto físico, né? Um ataque digital levou uma pessoa à morte. Então, o que mais pode acontecer? Aqui é o que eu tinha falado para vocês, que o próprio órgão regulador, no caso aqui, a gente está falando do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, e está falando do padrão TIS aqui da área de saúde, né? Então, o que a gente está colocando aqui é o seguinte, tem um semáforo aqui, porque como o órgão é regulador, é fiscalizador, né? A gente fez uma analogia. E aí a gente colocou o seguinte, há um esforço até deles mesmo, mas nem os reguladores estão a salvo. Daí vocês falarem, por exemplo, STF quando tem ataque, o STJ, a ANS quando tem ataque, o próprio Conselho, o próprio Tribunal de Justiça, enfim, o próprio Banco Central, qualquer órgão desse, mesmo aqueles que fiscalizam, tem problemas. E aqui o que ele fala aqui, gente, e é uma boa prática para vocês médicos e para os hospitais e clínicas, é o seguinte, estejam sempre atentos a essa regulação, porque a regulação cada vez mais vai estar colocando normativos a respeito de segurança cibernética e a respeito de compartilhamento de informação. Então, aqui ele até fala, olha aqui, ó, é permitido o uso do WhatsApp e plataformas similares para a comunicação entre médicos e pacientes, bem como entre médicos e médicos em caráter privativo para enviar dados ou tirar dúvidas, bem como em grupos fechados de especialistas ou do corpo clínico, com a ressalva de que todas as informações passadas tem caráter absoluto confidencial
e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem circular em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos. Então, muito cuidado com isso, tá? E aí o cenário que vocês estão vivendo hoje, que é assim, um cenário de ansiedade, ou seja, por onde que eu começo, qual que vai ser a prioridade do meu consultório, como que eu protejo o meu consultório, como é que eu vou proteger a minha família, como é que eu vou trabalhar com segurança. E aí a gente já está entrando na parte final, ok, pessoal? E aí eu vou colocando para vocês por onde que eu começo, né? Primeira coisa é mudar o mindset, é mudar a sua cultura, né? O médico começar a participar mesmo de notícias, começar a ler mais notícias, dentro, logicamente, do tempo de cada um, né? Conversar mais sobre assuntos de tecnologia, conversar sobre assuntos de crimes cibernéticos, sobre essas notícias, né? Expandir isso para outros médicos e manter essa cultura. Então, isso é por onde você vai começar, porque não adianta uma empresa ou um cara da área técnica, digamos assim, colocar um monte de termos técnicos para vocês que não é o negócio afim de vocês, mas vocês têm que ter noção dos riscos que estão correndo e têm que começar a entender um pouco mais desse cenário, ok? O que é prioridade? Primeira coisa, então, a informação, seja do paciente, a identidade, né, de quem você está lidando, o sigilo dessas informações e dessa identidade, o dado pessoal, principalmente por causa dessa nova lei, né, e proteger os seus ativos de uma forma total. O que é proteger seu ativo? É proteger o seu computador pessoal, não ter software pirata, né? É poder, quando você for trabalhar no seu computador pessoal, ou trabalhar dentro da empresa, tomar todos eles, estar de acordo com as políticas de segurança, ok? Então, essa é a cadeia de prioridade. Se você bater o olho nesse slide aqui, mesmo que por determinados momentos, você consegue se identificar na hora de tomar determinadas ações. Como que você vai proteger o seu consultório nesse caso? Eu tenho um consultório, né? Olha, tem um apoio especializado. Gente, Lei Geral de Proteção de Dados não é brincadeira. A gente está ouvindo cada coisa no mercado que vocês não têm noção. Então, por isso que eu falo, procurem empresas que têm case na área, empresas que têm boas referências, que têm uma equipe qualificada e, acima de tudo, não é brincadeira. A parte de entrevistas, a parte de mapeamento de dados, gente, não é como muita empresa de auditoria costuma fazer, que é colocar uma pessoa para chegar ali com checklist e perguntar. Não, não é apenas isso, não. É muito mais do que isso. Você acaba entendendo daquele negócio. Tem que ter maturidade para perguntar para as pessoas e para fazer as entrevistas. Então, exija que esses profissionais sejam capacitados e que sejam profissionais já com experiência comprovada. Conscientize sua equipe do hospital, da clínica. Não compartilhe seus acessos com o trem. Isso é uma coisa que a gente... É o pouco com Deus, é muito que eu costumo falar. É criar políticas e falar assim, meu acesso de médico é só meu de médico, o teu acesso é seu, o acesso da atendente no balcão não pode ser compartilhado nem com a outra atendente, cada um com o seu acesso respectivo. Digitalize o máximo no consultório que vocês puderem. Triturem documentos físicos para descarte. Não joguem no lixo, triturem. Utilizem... Tempone, Oi? Dá um exemplo de anonimização de dados, de nome, né? Sem ser criptografia. Tá. Então, veja bem, hoje a gente tem vários exemplos. E essa parte de anonimização também é um conceito que existe na própria lei, né? O que acontece nesse cenário? Imagina que você tem, digamos assim, uma base de dados, tá? De uma empresa de... Vamos falar aqui de um consultório de RH ou até mesmo de uma clínica, ok? O que essa anonimização faz? A anonimização é uma forma que você tem, como o próprio nome já diz, de anonimizar, ou seja, de descaracterizar determinada informação de forma que você chegue naquela informação afim, ou seja, que você chegue naquele alvo, naquele objetivo, que você chegue naquela pessoa que é o titular. Então, como que eu vou anonimizar? Por exemplo, você costuma... O cartão de crédito, você costuma lá fornecer os dados do seu cartão, mas você não costuma estar identificando todos os itens daquele cartão. Você identifica parte daqueles cartões. Mas só quem processa aquilo
que pode, digamos assim, entender de onde está vindo, mas muitas vezes nem ele sabe mesmo quem é. Então, isso é uma forma que a gente tem de anonimizar, ou seja, nem a empresa mesmo que faz a anonimização, não é criptografia não, viu, gente? Não confunde com criptografia. Nem a própria empresa mesmo, ela, digamos assim, ela sabe quem que é, friamente, ela pegando aquelas informações que estão dispersas, ela consegue chegar, por exemplo, naquele paciente. Ela vai saber, por exemplo, que é um exame que foi realizado na data tal, que deu um lado tal, mas ela nem sabe, por exemplo, de quem que é aquele paciente, porque está anonimizado, ok? No nosso mercado, respondendo aí também ao doutor Antônio, o SUS já usa isso há um tempo, que é a IH. Como é que é? Desculpa. É um código de identificação do paciente no SUS. Uhum. Então, ele já não é identificado pelo nome, mas é pelo código IH. Exatamente. São as formas que a gente tem, inclusive na área de tecnologia, a gente vai ter muito isso na hora de tratar, por exemplo, quando você estiver dentro de banco de dados, né? Aqueles bancos de dados que tem lá o nome do paciente, esse paciente que fez lá 3, 4, 5 exames. Então, como que a gente vai deixar isso lá dentro da área de tecnologia? Muitas vezes, a gente vai ter que anonimizar determinadas informações. Outras vezes, a gente vai criptografar. E outra coisa que foi colocado aqui, dado anonimizado não é alvo da LGPD, tá? Justamente porque descaracteriza. Beleza, Tempone. Podemos prosseguir? Pode prosseguir. Ok. Utilizem a nuvem, inclusive, para backup, tá, gente? Então, a nuvem que a gente fala lá é quando você está armazenando suas informações, muitas vezes você nem sabe aonde que aquela informação está, e, aliás, você tem que tomar um cuidado. Se for uma clínica, um hospital, a própria, digamos assim, as próprias normativas, inclusive a própria 4658 do Banco Central, que é uma normativa, já fala, olha, esses dados aqui têm que estar em determinados países que têm já um convênio com o Banco Central do Brasil. Então, não se surpreenda se a ANS logo soltar alguma coisa nesse sentido, ok? Então, quando a gente for armazenar determinados dados, determinadas informações na nuvem, a gente vai ter que tomar determinados cuidados também, até mesmo nesse sentido, tá? Utilizem senhas fortes, o segundo fator de autenticação, não usar software piratas e proteger a sua rede de dados. Então, é assim que a gente vai acabar protegendo o consultório. Gente, isso tudo aqui está sendo falado de uma forma holística, tá? É lógico, quando a gente explode cada bolinha dessa aqui, a gente vai no detalhe do processo, vai no detalhe da tecnologia, mas isso aqui, para um médico ler ou para uma pessoa que não é da área, ele consegue bater o olho nisso aqui, consegue falar assim, bom, então vou procurar isso e vou cobrar isso aqui da minha equipe, ok? E aqui eu coloquei de brinde para vocês como proteger a minha família. Então, no site do Cert.br, que é o primeiro que está aqui em cima, tem um material vastíssimo, muito interessante, ensinando boas práticas na hora de navegar na internet, zelo, pessoas que são idosas na hora de navegar na internet, como é que elas devem proceder, crianças quando vai navegar na internet, como navegar, por exemplo, numa rede social, o que você deve ou não compartilhar como informação. Então, esse site do Cert.br e o link eu vou disponibilizar para vocês aqui dentro do webinar mesmo. Se o Eric já tiver o link, pode disponibilizar para o pessoal. Esse material é público, o Cert apenas faz uma referência, inclusive, no material deles lá, ele pode ser compartilhado, mas tem que preservar a identificação da autoria, ok? Mas, gente, é um material fantástico, inclusive, para vocês repassarem para filhos, para pais, para idosos e tudo mais, ok? Não usem software piratas, mantenha seus dispositivos atualizados, não use equipamento da família para objetivos profissionais, exceto no caso de urgência, mesmo assim é bom informar que está sendo usado. Não passe informações desnecessárias nas redes sociais e suspeitem sempre de pessoas que entrarem em contato com vocês solicitando informações privilegiadas, tá ok? Sempre busquem confirmação. Tá? WhatsApp, principalmente, gente. O pessoal está usando clonagem de WhatsApp, inclusive, e está fazendo um estrago geral. Está pedindo dinheiro, está solicitando informação, então o negócio está bem complicado, tá?
Como trabalhar com a segurança cibernética, aí já é o último slide para a gente aqui. Então, esteja sempre atento à política de segurança do hospital, da clínica, do consultório. Se você médico, estiver atento a essa política, tá? É logicamente que o hospital e a própria empresa vai estar bombardeando vocês com campanha de conscientização. Então, prestem atenção, não deixem passar isso, porque isso vai ajudar vocês no dia a dia, tá? Use essas senhas fortes, senhas que são mais complicadas, né? Vocês podem criar algumas lógicas para isso. Não compartilhar credencial com ninguém. Usar somente informações imprescindíveis dos pacientes e ter os documentos, ter controle sobre esses documentos físicos, tomando cuidado no descarte, ok? Então, trabalhando com a parte de segurança cibernética, é isso daí. Aqui eu abro mais para perguntas, tá ok? Se ficou alguma coisa que não ficou bem entendido por parte de vocês, que vocês queiram uma maior explicação, dentro do possível aqui, a gente vai contribuir com vocês. Eu acho que dúvida, Tempone, você deixou uma pulga atrás da orelha de todo mundo aí. Dúvida, todo mundo ficou. Eu acho Tá, sem ótimo. dúvida nenhuma. Mas eu acho que é importante, eu acho que você colocou uma coisa, né, o tempo todo, eu acho que é a conscientização. Eu acho que, assim, muitos aqui de nós estão tendo um primeiro contato, né, assim, mais intenso com a lei, com essas nuances da lei. Então, eu acho que a conscientização, começar a preocupar, começar a ter atitudes, né, no dia a dia de proteção de dados. Então, isso que você colocou da conscientização, eu acho que é importante. Mas vamos lá, se alguém tiver pergunta. Não teve nenhuma pelo chat, não, né, Eric? Não, a última foi aquela mesmo, foi até a sua do senhor mesmo, da anonimização. Uhum. Só, Tepone, você falou de às vezes tem um número, você pode ter um cadastro, abreviatura não é, né? Você botar iniciais do paciente, você não é anonimizar, né? Não, se você botar a abreviatura, não é a mesma coisa, não. Isso. O que vocês têm que perceber é o seguinte, você tem que ver todas as informações que estiverem dentro, digamos assim, da tua coleção de informações. A anonimização não pode deixar com que uma pessoa consiga identificar alguém. Então, por exemplo, se você tem 10 informações, 10 dados a respeito de um paciente, e junto com esses 10 dados eu conseguir chegar nesse paciente, você não está conseguindo anonimizar, ok? Ok. Gente, então agradecer a vocês, agradecer a FENCOM, agradecer a todo mundo que está aí nessa palestra com a gente, pedindo desculpa pelo tempo que a gente acabou passando aqui. No finalzinho a gente acabou falando um pouquinho mais rápido por causa da questão da cibersegurança, até mesmo porque é um pouco mais técnico para a área da saúde, mas a gente quis dar um apanhado geral, mostrando para vocês o contexto que está acontecendo hoje com as empresas, passando algumas dicas, né, o contexto dos próprios consultórios, das próprias clínicas, se vocês estão mais bonitos ou mais feios que alguém, digamos assim, perante o mercado, chamando atenção para vocês na hora de ter determinadas contratações, chamando a atenção de vocês para que, com poucas iniciativas, e muitas vezes sem gastar muito, vocês conseguem melhorar muito a maturidade na parte de segurança de vocês, tá? E sempre ter controles, sempre ter organização e documentos, ok? Tempone, nós é que te agradecemos muito, né? Eu acho que contribuiu, já deu para dar o start aí, para a gente poder começar a pensar, trabalhar com afinco nisso aí, para cuidar do nosso negócio. Muito obrigado, eu acho que você acrescentou muito. Obrigado, pessoal. Boa noite. Então, né, a gente agradece. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela atenção e pela participação. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado. Obrigado, um abraço.